Na verdade, assim, são vários os métodos e cada vez se evolui mais. As pílulas contraceptivas, elas possuem várias formulações. A que é igual entre todas é o etilneestradiol, que é o hormônio estrogênio. E vai variar a progesterona. Cada progesterona tem uma ação diferente. Algumas retêm mais líquido. E aí dá a sensação de ganho de peso e medidas, mas não se ganha tecido de gordura, né? Dentro da composição corporal massa magra e massa gorda não se ganha, mas se ganha medidas. E existem as progesteronas que ajudam a exfoliar ou a eliminar esse líquido. Então a sensação é menor. Mas é claro que tem que estar balanceado com alimentação saudável e atividade física. É isso aí. Né? Não Pra adianta gente comer ter. mais e culpar a pílula também, né? Isso. Agora tem um detalhe. A pílula já tem estudos comprovados que, como ela diminui um pouco a nossa concentração de testosterona, ela dificulta o ganho de massa magra. Então, muitas vezes, aquela paciente que tem dificuldade de ganhar massa magra, talvez a gente tenha que mexer no método contraceptivo dela. E quais são os outros métodos que tem lá? Como é que fala? Então, vou entrar nisso não, porque não é a minha parte. Bom, tem os comportamentais, onde não se usa nenhum tipo de medicação ou item. A paciente simplesmente observa a regularidade do seu ciclo e faz períodos de abstinência sexual, seja pelo muco cervical, pela temperatura corporal. E já são métodos que têm mais índice de falha. Existem. Esse aí dá B.O., né, Tony? Dependendo, né, do planejamento, pode sair fora. E aí tem os métodos de barreira, que o mais comum são os preservativos, né? Tem o masculino, tem o feminino. Tem o diafragma, que é um método que é um anel com mesmo, como se fosse um silicone que a mulher introduz tampando o colo do útero, pode associar com espermicida e ela fica por um tempo. Tem os dispositivos intrauterinos, que podem ser hormonais ou não hormonais. Esse é o DIU. É o DIU. Sim. Né? Os hormonais, a paciente não vai menstruar na maioria das vezes, algumas até persistem. E os não hormonais, ela vai menstruar normalmente. Existe o Implanon, que é um implante contraceptivo, que ele é de progesterona também, bloqueia veia, né? a ovulação. Ele é transdérmico. A gente insere assim na face interna e ele é absorvido, bloqueia a ovulação. O Implanon e o chip da beleza são a mesma coisa ou não tem relação? É diferente. Na verdade, o Implanon ele é contraceptivo, né? Ele tem a dosagem que bloqueia a ovulação. O chip da beleza, que na verdade são os implantes hormonais, né? Eles não têm concentração contraceptiva. E a maioria deles são contraindicados numa gravidez, porque pode trazer malformações para o neném. Então, eles não são indicados para contracepção. E, na verdade, hoje eles vieram muito para essa modulação hormonal na pós-menopausa. Por quê? A gente já falei, né, dos riscos da carência do estrogênio. Então, a gente modula individualmente, põe as doses que aquela paciente precisa, não pensando só na performance de academia, de tudo, mas querendo sim que ela tenha uma composição corporal mais saudável em relação de massa muscular com massa de gordura, porque isso tem a ver com risco cardiovascular, saúde óssea, e está tudo integrado dentro da saúde. Né, mas são diferentes. E como que avalia qual método que a mulher pode usar, doutor? A gente tem que ver a história pessoal de doença dela, por exemplo, se ela já teve trombose, se não teve, se ela tem algum tipo de cefaleia, que tem a enxaqueca, que é a cefaleia mais intensa, né? A cefaleia é a dor de cabeça. Quando ela vem com algum sinal, por exemplo, eu vi um pontinho de luz, eu sei que minha cabeça vai doer. Eu senti um cheiro diferente, eu sei que minha cabeça vai doer. Isso a gente chama de enxaqueca com aura. Então, esse tipo de enxaqueca não se pode usar método hormonal. E então, a gente vai individualizando de acordo com a morbidade da paciente, com a história familiar. Às vezes, ela não teve a trombose, mas a irmã teve, a mãe teve, a tia teve, a avó teve. Aí, a gente diagnostica um quadro que chama trombofilia, que é uma predisposição à formação de trombos, e o anticoncepcional oral, para ser metabolizado, ele passa pelo fígado. Então, ele aumenta os nossos fatores de coagulação.
Daí, se ela tem a trombofilia, a gente soma riscos. Então, isso a gente não pode fazer, senão ela vai ter uma formação de trombos e com todas as suas complicações. Então, a gente tem que individualizar a história dela, né? Por exemplo, o DIU, ele não aumenta risco de trombose, mas se essa paciente nasceu com uma malformação uterina, às vezes, porque o útero ele é formado na embriologia, ele tem duas partes, a direita e a esquerda, e ele funde para formar uma cavidade só. Tem paciente que essa fusão não acontece completa, então ela tem duas cavidades uterinas, por exemplo. Isso chama útero bicorno. Isso é uma contraindicação ao DIU. Então, depende muito, assim, de toda a avaliação do paciente. E os métodos, como é que resolve mesmo, não engravida ou de vez em quando sai, mesmo usando, engravida? Como é que Então, são os estudos? Já vou falar aqui. Sai, tá? Vai por mim, Ah. que a minha menina... Você vai contar o caso aí daqui a pouquinho. Sobre os estudos, é 100%, não é? Qual que é o melhor? Então, na verdade, o método mais seguro é a abstinência sexual, né? E que eu acredito que toda mulher e todo casal que está na fase de hormônios, né, produtivos, vamos dizer assim, não está a fim de optar por esse método. Os métodos, eles são seguros. Existe um índice que chama índice de Peele, que a gente calcula a eficácia, mas nenhum é 100%. Por exemplo, o anticoncepcional oral. Se você esquecer uma pílula por mais de 12 horas, você corre o risco de engravidar, né? O DIU, se você não faz a monitoração dele, né, com a frequência que o seu ginecologista indicou, que geralmente é anual, ele pode sim sair do lugar, né? Assim, não é o mais comum. Ainda bem, né? Porque senão a gente teria, às vezes, gravidez não planejada. Mas algumas mulheres podem rejeitar, pode expulsar. E isso, na hora que a gente insere, a gente conversa com a paciente, a gente explica. Ela não vai perceber tudo. Às vezes ela chega lá no consultório, olha, o seu DIU está fora do lugar. Mas por que a importância do acompanhamento? Justamente para esses achados ocasionais, vamos dizer assim, né? E a gente orientar a troca de método. É isso aí, tio Alisson. Conta aí o seu caso. Sua esposa tomava pílula ou tinha DIU? Não, ela tomava pílula. Aí ela começou a passar mal e tal, beleza. E eu trabalhando na prefeitura. Ela, Tinha, eu vou ali fazer um exame. Ele não falou de que era, não. 10 e pouco, ela me ligou, Tinha, eu tô grávida. Aí tive um mini infarto na hora. Sério mesmo. Ele teve um mini infarto só na hora, doutora, mas depois ficou feliz, Demais. nasceu a Amanda, né? É Estel, É o Esther. Ai, Hoje que eu tô delícia. Esther. Tá com quantos Esther. anos hoje, Tim? 4 anos. 4 Ai, anos. da idade do meu Antônio. Não, Uma bom fase demais. muito gostosa. É. né? Demais, né? Mas no caso dela aí, acontece ou ela esqueceu de tomar algum dia? Pode ter acontecido. Provavelmente ela pode ter esquecido, às vezes ela fez tratamento, por exemplo, de alguma infecção, antibiótico pode interferir. Ela pode ter tido uma virose com vômitos, diarreia próximo do horário de tomada, que aí interfere na absorção. Né? Então, assim, existem situações de falha. Agora, a adesão, ela é essencial. Não adianta pular, vai apitar, não, daqui a pouco eu tomo. Tem que ser Tem na que hora, ser, né? O ideal E tem, é manter o um horário. horário específico ou é só pegar um horário e ser só aquilo? O ideal é aquele que a mulher não vai esquecer, né? Então, é a rotina dela. Agora, tem mulheres que, às vezes, tomam, por exemplo, de manhã e ficam o dia todo nauseada, com uma dorzinha de cabeça. Essas a gente orienta a trocar para o período noturno, que geralmente o pico do hormônio vai coincidir com o sono, então vai ser menos desconfortável, né? É isso aí. Então, Eu tenho mais uma pergunta aqui. manda. Qual que é o método mais buscado hoje pelas mulheres? Ótima pergunta aí. Eu acredito que hoje, tendo em vista, assim... Deixa eu só completar a pergunta, que aí, e qual que você mais indica? Assim, você já falou no negócio, mas qual que é assim o mais, o que mais... Mais seguro. Não é que é o mais seguro, o que mais tem no seu consultório? Na verdade, assim, as mulheres hoje estão buscando menos interferência de medicações no organismo. Então, elas têm saído um pouco da pílula contraceptiva, por quê? Ela é diferente, ela é um hormônio que não é bioidêntico, ela é um hormônio numa dosagem que tem que bloquear o seu ciclo, então ela muda a nossa fisiologia, diferente de uma modulação hormonal. Então, ela para ser metabolizada, passar no fígado
e aumenta os fatores de coagulação, ela aumenta uma proteína que tira a nossa testosterona circulante, que eu falei sobre a massa magra. Então, isso diminui libido e tudo. Então, elas estão buscando algo que não interfira na fisiologia. Então, o DIU tem sido muito procurado. E nos últimos tempos, tanto os dispositivos intrauterinos quanto o Implanon tem sido uma saída também, porque o Implanon, ele, apesar dele bloquear a ovulação, ele não passa pelo fígado, então é para ser metabolizado. Então, essas alterações ruins das pílulas orais não são observadas, Sim. né? Mas hoje, grande peso no meu consultório é DIU. E aí, hormonal, não hormonal, né? Mas é o que eu mais insiro hoje. E acho que é o mais famoso aí mesmo, né? Atualmente, né? Sim, Porque sim. o pessoal tá correndo mesmo, as mulheres estão E correndo o das pílulas, efeito né? deles, qualquer um deles é local, né? Então, assim, você não tem aquela interferência, hoje eu tô me sentindo inchada, não tô. A mulher tá buscando mais liberdade em todos os Sim. sentidos, na minha opinião, entendeu? Verdade.